Bora mergulhar na história completa de uma das guitarras elétricas mais icônicas de todos os tempos. É uma história que começa com um problemão, passa por um erro de nome e acaba virando uma lenda, a Fender Telecaster. Para a gente entender o tamanho da revolução que foi a Telecaster, a gente precisa voltar no tempo, lá para o finalzinho dos anos 40. Naquela época, as guitarras elétricas eram, na sua maioria, de corpo oco. E o que isso significava? Bom, que elas eram frágeis, a produção era super artesanal e cara, e ainda por cima sofriam de um problema crônico que, olha, acabava com os shows e deixava os músicos malucos no palco. E esse problema era a famosa microfonia. Sabe aquele apito agudo, estridente e incontrolável que aparecia do nada quando se aumentava o volume? Pois é, o próprio corpo da guitarra vibrava e realimentava os captadores, criando um ciclo vicioso de ruído. Os músicos precisavam desesperadamente de uma solução. E a solução veio de alguém que pensava de um jeito completamente diferente. Leo Fender não era músico, não. Ele era um técnico em eletrônica. E só isso já mudou tudo. Enquanto os músicos estavam presos à tradição, ao artesanato, aquela coisa de luthieria, a mente do Leo funcionava de outra forma. Ele pensava em produção em massa, em facilidade de conserto, em peças que pudessem ser trocadas facilmente sem drama. A ideia central dele era muito simples, mas, para a época, era absolutamente revolucionária. Ele queria construir uma guitarra que funcionasse como um rádio, um objeto que qualquer técnico pudesse montar e reparar de forma rápida e eficiente. Uma verdadeira ferramenta de trabalho. Ok, então vamos acompanhar essa jornada. Em 1950, nasce a Fender Squier. Corpo sólido, braço parafusado, um captador. Simples e direto ao ponto. Muitos músicos olharam torto para ela, falaram que não parecia uma guitarra de verdade. Mas ela resolvia os problemas. Pouco tempo depois, o Leo lançou uma versão com 2 captadores e batizou de Broadcaster. Um nome super moderno, tecnológico, ligado ao rádio. Parecia um nome perfeito. Mas o que poderia dar errado? Pois é, deu errado. Acontece que a empresa Gretsch já usava um nome muito parecido, Broadcaster, com um K, para uma de suas linhas de bateria desde os anos 30. Em 1951, eles mandaram um telegrama bem direto, exigindo que a Fender parasse de usar aquele nome imediatamente. De repente, a nova guitarra do Leo Fender estava com a identidade ameaçada. E aí, diante desse impasse legal, o que uma empresa em ascensão faz? Bom, a resposta do Leo Fender foi tão pragmática quanto o design das guitarras dele. A solução foi de uma simplicidade genial. Na fábrica, os funcionários receberam uma ordem bem clara. Peguem uma tesoura e, literalmente, cortem a palavra Broadcaster dos adesivos, deixando só o logo da Fender. A produção não podia parar por causa de um nome. E qual foi o resultado disso? Por alguns meses, as guitarras saíram da fábrica sem nome de modelo nenhum. Anos mais tarde, os colecionadores apelidaram essas guitarras de No-Caster. Elas nasceram de um acidente, de uma gambiarra, de uma solução improvisada e hoje são algumas das Fenders mais raras e valiosas do mundo. Pensa só! Mas, claro, a guitarra precisava de um nome permanente. Ainda em 1951, Leo Fender encontrou inspiração em outra tecnologia que estava simplesmente explodindo nos lares americanos. E o novo nome era Telecaster, uma homenagem direta à televisão. Era perfeito, soava moderno, futurista e tinha um apelo comercial gigante. A identidade definitiva da guitarra estava finalmente selada para sempre. Agora, o que é fascinante é como a simplicidade do design era, na verdade, a sua maior genialidade. Aquele corpo sólido não era só um pedaço de madeira, era a solução definitiva para a microfonia. O braço parafusado significava que um reparo podia ser feito em minutos, não em semanas numa oficina. E cada detalhe tinha um propósito. A placa de aço na ponte e o captador inclinado não foram acidentes de percurso. Eles foram projetados juntos para dar para as cordas mais agudas uma mordida extra, um estalo, que definiria o som da Telecaster. E todo esse design resulta num som que era completamente diferente de tudo que existia na época. Não era um som quente, aveludado. Era um ataque forte, imediato. Tinha um brilho quase metálico que os músicos logo apelidaram de twang. O objetivo aqui não era só agudo, mas sim cortar a mixagem da banda como uma faca, garantindo que cada nota da guitarra fosse ouvida. Não importava quão alta a banda estivesse. Essa clareza foi a chave para sua longevidade. No começo, ela foi abraçada por músicos de country e western que amaram aquele twang. Mas a Telecaster logo provou que era um verdadeiro camaleão sônico. Sua simplicidade e seu som cortante eram como uma tela em branco,
pronta para ser pintada por qualquer gênero musical. Vamos pensar nos pioneiros. James Burton, tocando com Elvis, praticamente inventou o som do rockabilly nela. E o Keith Richards? Os riffs imortais dos Rolling Stones devem muito à sua Telecaster surrada, a Marcauber. E aqui vai um fato que surpreende muita gente. O som pesado e revolucionário do primeiro álbum do Led Zeppelin foi gravado quase inteiro com a Telecaster do Jimmy Page. E claro, tem o Bruce Springsteen, o boss, cuja identidade está para sempre ligada à sua icônica Esquire modificada. Mas a história não parou nos anos 70, de jeito nenhum. Nas mãos do Joe Strummer, do The Clash, ela virou uma arma punk, cheia de raiva e energia crua. Com Andy Summers, do The Police, a mesma guitarra pintou paisagens sonoras super complexas, cheias de efeitos. Johnny Greenwood, do Radiohead, levou a Tele para territórios experimentais que o Lil Fender provavelmente nunca imaginou. E até o Prince, um mestre de tantos instrumentos, muitas vezes escolhia uma Tele por sua resposta direta e seu som percussivo, super funk. Então, a pergunta que não quer calar é: por que, depois de mais de 70 anos, com tantos designs mais complexos por aí, a Telecaster continua tão relevante? A resposta, gente, está na sua filosofia. A Telecaster é chamada por muitos de a guitarra honesta. E faz todo sentido. Ela é uma ferramenta brutalmente direta, sem disfarces. Ela não esconde os erros, na verdade, ela até amplifica. Uma palhetada fraca vai soar fraca. E é exatamente por isso que os grandes músicos a amam. Ela revela tudo, a força nas mãos, a ressonância da madeira, a alma do amplificador. Ela não perdoa deslizes, mas recompensa, e muito, a intenção e a precisão de quem toca. No fim das contas, é uma história incrível. Uma guitarra que nasceu de um problema prático e de uma briga por causa de um nome. Mas, mais de 7 décadas depois, a sua essência continua intacta. Ela não é um enfeite, é uma ferramenta pura. Uma linha direta entre a intenção de um músico e o som que o mundo inteiro ouve. Da simplicidade de um erro de marketing à complexidade de incontáveis álbuns clássicos, a Telecaster provou que, às vezes, o design mais simples é o que dura para sempre. E isso tudo nos leva àquela grande questão que divide o universo Fender, não é mesmo? Depois de conhecer essa história toda, qual seria a escolha? A honestidade brutal da Telecaster ou a versatilidade suave da sua irmã mais nova, a Stratocaster? Fica aí a pergunta, a discussão essa sim, nunca acaba. A gente se vê na próxima.